Olá, nesse terceiro vídeo da série sobre logaritmos, vamos falar sobre função logarítmica. O objetivo vai ser mostrar o comportamento da função logarítmica e também mostrar o gráfico, como ele fica mais ou menos, tá bom? Vamos começar. Bom, então função logarítmica é uma função do tipo y é igual a log base b de x. Eu posso chamar de f de x ou de y para facilitar aqui, tá? Agora, a gente sabe que o logaritmo tem algumas condições de existência. Quais são as condições de existência? A base tem que ser maior que zero e diferente de 1, e o x, que é o logaritmando, tem que ser sempre maior que zero. Beleza? Seguindo, a gente vai dividir essa condição da base em dois trechos. Um trecho em que a base é maior que 1 e um trecho em que a base fica entre 0 e 1. Nunca igual a 1, nem igual a 0. Porque o gráfico de uma função logarítmica cuja base é maior que 1 é bem diferente de um gráfico de uma função logarítmica com base entre 0 e 1. A gente vai ver isso agora, tá? Aqui eu já tenho um primeiro traçado de algumas funções logarítmicas para a gente ir aprendendo sobre elas. Nesse caso eu vou trabalhar primeiro base maior que 1. Então eu tenho aqui os exemplos em vermelho de logaritmo base 2 de x, em verde de logaritmo base 4 de x e em lilás de logaritmo base 10 de x. Então as curvas estão aqui e a gente vai ver algumas particularidades para facilitar o traçado delas. Então vamos lá. Primeira coisa, se uma das condições de existência é que x é maior que zero, então o domínio dessa função é sempre para todo x maior que zero, portanto, os reais tirando zero, por isso esse asterisco, positivos. Então são reais positivos diferentes de zero. Esse é o domínio da função. Começa aqui, sem incluir o zero, e vai até o infinito. Já a imagem pode ser qualquer valor real, tanto positivo quanto negativo, porque a gente sabe que o logaritmo pode dar um valor positivo ou um valor negativo, tá bom? Outro ponto importante é que para b maior que 1, essa função é crescente. À medida que o x cresce, o y também cresce. Agora vamos ver alguns pontos por onde esse gráfico passa. O primeiro ponto é o logaritmo base b de 1. A gente sabe que, independente da base, o logaritmo de 1 sempre vai dar zero, porque zero é o único expoente de b que pode fazê-lo igualar a 1. Tá? Então, sempre o logaritmo base b de 1 é igual a zero, não importa a base. Então, ele sempre vai passar pelo ponto em que x é igual a 1 e que y é igual a zero. Então, ele sempre vai bater nesse ponto aqui. Então, não importa qual a curva de logaritmo, todas elas vão passar por aqui. Ok? Segundo ponto. A gente também sabe lá das propriedades que o logaritmo da própria base é sempre igual a 1. Porque o expoente no b para dar b é 1. b elevado a 1 é b. Então, sempre que o gráfico passa pelo ponto onde x é igual à base, o y tem que ser 1. Então, esta curva vermelha, que é log base 2 de x, ela tem que passar pelo ponto 2, 1. Essa curva, que é log base 4 de x, ela tem que passar pelo ponto 4, 1. Assim como a log base 10 de x tem que passar pelo ponto 10, 1. Perfeito? Agora, para fazer essa parte aqui à esquerda do 1. A gente sabe que o logaritmo base b do inverso dessa base, ou seja, de b elevado a menos 1, dá menos 1. Isso aqui a gente pode até lembrar da regra do peteleco. Dá um peteleco nesse menos 1 e vai para cá. Fica menos log de b na base b. Log de b na base b dá 1. Então, isso aqui tudo dá menos 1. Então, sempre que eu passar pelo inverso da base, o valor de y vai ser menos 1. Então, vamos lá. Logaritmo base 2 de x. Quando ele passar por 1 sobre 2, ela tem que passar pelo ponto menos 1. Então, a curva faz isso. Logaritmo base 4 de x. Quando passar por 1 quarto, é que vai dar menos 1. Logaritmo base 10 de x é quando passar por 1 décimo, que ela vai dar menos 1. Então a curva aqui fica da seguinte forma, ela vai se aproximando cada vez mais do eixo dos y, mas nunca encostando nele. A gente dá o nome a isso de assíntota. Se aproxima cada vez mais, mas nunca chega ao eixo y, justamente porque o x nunca pode ser zero. Vai até lá, menos infinito, mas não encosta no eixo dos y. Perfeito? Além disso, como a gente pode ver, se x for maior que 1, ela é positiva. Sempre os valores são positivos. Se o x está entre 0 e 1,
o logaritmo é sempre negativo, a função é sempre negativa, tem valores negativos. Perfeito? Vamos agora para o outro caso. O caso em que a base está entre 0 e 1. Nesse caso aqui, as curvas ficam ao contrário. Vocês podem perceber que ela fica invertida. Ela era assim, agora ela fica assim. Ela fica espelhada em relação ao eixo do x, né? E como exemplos aqui eu coloquei o log meio, que é menor que 1, né? Fica entre 0 e 1, de x, log 0,25 de x e o log base 0,1 de x, que são os inversos de 2, inverso de 4 e inverso de 10, justamente as bases que eu tinha usado nos gráficos de b maior que 1. Então, para esses gráficos, também o domínio são os reais positivos diferentes de zero, justamente por causa da condição de existência, então a mesma coisa. A imagem é a mesma coisa, pode chegar de menos infinito a mais infinito, o valor do logaritmo, ou seja, o valor do y. E essa função é uma função decrescente, quanto mais eu aumento o x, cada vez eu vou diminuindo o y. Agora alguns pontos. Primeiro, ela também passa pelo ponto 1, 0, porque o logaritmo não interessa qual a base. De 1 sempre dá 0. Então sempre vai passar também por esse ponto de 1 e 0. Segunda coisa, aquilo que a gente já tinha falado, o logaritmo base b do próprio b é igual a 1. Então, o logaritmo base meio, que é a vermelha, ela tem que passar pelo ponto meio, 1. Logaritmo base 1 quarto, que é o 0,25, que é a verde, tem que passar pelo ponto 1 quarto, 1. E o logaritmo base 0,1, que é 1 décimo, tem que passar pelo ponto 1 décimo, x é igual a 1 décimo, y igual a 1. Mais alguns pontos vão em decorrência daquela questão que eu falei. O logaritmo base b do inverso de b tem que dar menos 1. Então, o inverso de b para o primeiro aqui é 2, para o segundo é 4, para o terceiro é 10. Então, as curvas passam nos pontos 2, menos 1, 4, menos 1 e 10, menos 1. Perfeito? E, em termos de sinal, ele também fica invertido em relação à condição de quando a base era maior que 1. Para valores de x maiores que 1, a função é negativa. O logaritmo é negativo. Para valores entre 0 e 1 de x, a função é positiva. O logaritmo dá sempre positivo. E da mesma forma aqui, ela vai sempre tendendo a encostar no y, mas nunca encosta. É uma assíntota também. Bom? E aqui nós temos um resumo de tudo isso. Esse slide resumo, vocês podem até tirar uma foto aí, porque eu acho que ela é um resuminho bom para vocês terem. Primeira coisa, né, a primeira coluna aqui é para b maior que 1, a base maior que 1, e aqui para a base entre 0 e 1. O jeitão do gráfico, como a gente já via, né, para b maior que 1, ele é crescente, positivo para valores de x maiores que 1 e negativo para valores de x menor que 1. O ponto 1, 0 pertence ao gráfico, de x igual a 1, y igual a 0. Né? E esse exemplo aqui é de um gráfico y igual a log base 2 de x, apenas como exemplo. Ao lado, quando a base está entre 0 e 1, eu coloquei como exemplo log base 0,5 ou base meio de x, também passa pelo ponto 1, 0, só que para valores de x menores que 1 e maiores que 0, ou seja, entre 1 e 0, ela é positiva, enquanto que para valores de x maiores que 1, essa função é negativa. Perfeito? Domínio a gente já viu, né? Os reais positivos excluindo zero, ou seja, toda a parte daqui, tanto faz a base. O contradomínio e a imagem, ambos são conjunto dos reais inteiros. Tá? A tendência da função, aqui para a base maior que 1, ela é crescente. Para a base entre 0 e 1, ela é decrescente. Quando x tende a 0, mas não chega a 0, né? Quando chega bem perto de 0, a função ela vai tendendo a menos infinito. Enquanto que quando a base está entre 0 e 1,
a função vai tendendo a mais infinito. Já quando x tende a infinito, nesse caso aqui da base maior que 1, a função tende a mais infinito também, e no caso em que a base está entre 0 e 1, a função tende a menos infinito à medida que o x tende a mais infinito. Em termos de sinal, a gente já viu lá em cima, para a base maior que 1, quando x está entre 0 e 1, a função é negativa. Os valores são negativos. Ao contrário, para o outro intervalo, entre 0 e 1 para a base, a função será positiva. Quando x igual a 1, a função sempre é igual a 0, não importa o valor da base. E para x maior que 1, o contrário. Será positivo para a base maior que 1 e será negativo para a base entre 0 e 1. Então esse é o resumo da função logarítmica. A gente vai ter mais vídeos falando sobre logaritmos, e aqui eu já estou indicando esses 2 vídeos aqui, que são a primeira parte e a segunda parte de logaritmo, e também a playlist de logaritmo para vocês poderem assistir. Aproveite e se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço!